Minha querida alma em busca da graça divina, que neste alvorecer do mês de novembro, mês de finados e de todos os santos, mês de transição entre a exuberância da primavera e a promessa do verão no hemisfério sul, e entre a melancólica beleza do outono e o rigor do inverno no hemisfério norte, mês que carrega em seu bojo a memória dos que partiram e a celebração da vida eterna, nós nos aproximamos de ti, ó Pai Celestial, Criador de todas as coisas, fonte de todo amor, de toda misericórdia, de toda justiça e de toda paz, com os corações transbordantes de uma súplica profunda, multifacetada e incessante, uma oração que não se cala, que não encontra pausa, pois a necessidade do espírito humano é constante e o fluxo da nossa gratidão e dos nossos pedidos é um rio perene que corre em direção ao oceano da tua infinita bondade. E assim, neste primeiro dia, este portal que se abre para um novo ciclo de 30 dias, nós te pedimos, suplicamos, rogamos e imploramos, com toda a humildade que nossas almas conseguem reunir, mas também com a ousadia que nos é concedida por sermos teus filhos, através do sacrifício redentor de teu Filho amado, Jesus Cristo, que a partir deste instante, deste exato momento em que o sol nasce no horizonte, banhando o mundo com sua luz dourada, ou mesmo para aqueles que ainda estão envoltos na manta escura e estrelada da noite, pois o tempo é uma criação tua, e tu estás além e acima dele, que este mês de novembro seja, em cada segundo, minuto, hora e dia, um mês singularmente marcado, impregnado, saturado e transfigurado por tuas bênçãos mais preciosas, aquelas que nutrem o corpo, alegram o coração, fortalecem o espírito e salvam a alma. E para que não haja qualquer sombra de dúvida sobre a profundidade do nosso anseio, nós vamos detalhar, expandir, meditar e ruminar sobre cada aspecto desta nossa petição, começando pelo dom inestimável da saúde. Pois o apóstolo São João, em sua terceira epístola, no versículo 2, escreveu: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma, estabelecendo uma ligação indissolúvel entre o bem-estar espiritual e o físico. E por isso, ó Senhor da vida, nós te pedimos primeiramente pela saúde, uma saúde que não é meramente a ausência de doença, mas um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, como definem os sábios, mas que, na verdade, é um reflexo da harmonia que emana de ti. Uma saúde robusta, duradoura, resistente, que fortaleça cada órgão, cada tecido, cada célula dos corpos de todos aqueles por quem elevamos esta prece, que o sangue corra limpo e vigoroso pelas veias e artérias, levando vida e nutrição a cada extremidade do corpo, desde a raiz dos cabelos até as unhas dos pés, que o coração, este músculo incansável, bata com um ritmo constante e forte, como um tambor marcando o compasso da vida que tu sopras em nós. Que os pulmões se encham de ar puro, oxigenando o cérebro para pensamentos claros e o corpo para ações vigorosas, que o sistema digestivo trabalhe com perfeita sintonia, transformando o alimento em energia vital. Que os rins e o fígado, esses fiéis purificadores, desempenhem suas funções de desintoxicação com máxima eficiência. Que o sistema nervoso, complexo e delicado, transmita sinais precisos, garantindo movimento, sensação e pensamento. Que o sistema endócrino, com suas glândulas e hormônios, mantenha o equilíbrio químico perfeito, regulando o humor, o metabolismo e o crescimento. Que os ossos sejam densos e fortes,
as articulações flexíveis e lubrificadas, os músculos poderosos e elásticos, permitindo a locomoção, o trabalho e o louvor através do movimento, que a pele, nosso maior órgão, sirva como uma barreira eficaz contra as agressões externas, refletindo a saúde interna, que os olhos, estas janelas da alma, vejam com clareza e percebam a beleza da tua criação, desde o voo de um beija-flor até as letras de um livro sagrado, que os ouvidos captem os sons harmoniosos, a música, as palavras de amor e, sobretudo, a tua voz sussurrando no silêncio, que o olfato nos permita sentir o perfume das flores, da chuva, do pão fresco e nos alertar sobre os perigos, que o paladar nos dê prazer na alimentação que tu providencias e que o tato nos una aos nossos entes queridos através do abraço e do carinho. E além da saúde física, ó Pai, nós clamamos pela saúde mental e emocional, uma área tão crucial e tão frequentemente negligenciada neste mundo conturbado e acelerado. Pedimos uma mente sã, como nos exorta o apóstolo Paulo a Timóteo, que o espírito de temor, de ansiedade, de angústia, de depressão e de confusão seja banido de nossas vidas e substituído por uma paz que excede todo o entendimento, a paz que só o Cristo pode dar. Que nossas mentes sejam guardadas em Cristo Jesus, como um forte inexpugnável contra os assaltos do pessimismo, da negatividade, dos traumas passados e dos medos futuros, que a nossa memória seja aguçada para recordar as tuas promessas e as tuas maravilhas, mas que seja curada para liberar as lembranças dolorosas que nos aprisionam, que nossa capacidade de raciocínio seja lúcida, sábia e orientada pela tua verdade, que nossa imaginação seja fértil para criar, sonhar e visualizar um futuro de esperança, que nossa inteligência emocional seja desenvolvida para que possamos compreender a nós mesmos e aos outros, exercitando a empatia, a paciência e o perdão. Que o sono seja reparador, um sono profundo e tranquilo que restaure as forças físicas e mentais, protegendo-nos da insônia e dos pesadelos, que os sonhos sejam, quando for da tua vontade, canais de comunicação divina, ou, no mínimo, fontes de descanso e inspiração, e que em todas estas coisas a saúde do nosso espírito seja a base fundamental, pois o homem é um ser integral, e a doença espiritual pode contaminar todas as outras áreas. Portanto, pedimos que o teu Espírito Santo santifique continuamente os nossos espíritos, curando as feridas da alma, quebrantando os corações endurecidos, libertando das amarras do pecado e da culpa, e enchendo-nos com o seu fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, para que, saudáveis por inteiro, corpo, alma e espírito, sejamos instrumentos úteis nas tuas mãos e testemunhas vivas do teu poder restaurador. E esta petição pela saúde, Senhor, não é um pedido egoísta, mas um reconhecimento de que somos templos do teu Espírito, e cuidar deste templo é um ato de adoração e de... Pois só estando saudáveis podemos servir plenamente, amar incondicionalmente e cumprir o propósito glorioso para o qual fomos criados. E agora, passando para o segundo grande pilar da nossa súplica neste dia 1º de novembro, nós nos voltamos para ti, ó Jeová Jiré, o Senhor que provê, e clamamos pela bênção da prosperidade, uma palavra tão mal compreendida e tão distorcida pelo mundo, mas que, à luz da tua palavra, é um conceito rico e abrangente. E nós te pedimos, ó Deus, que nos prosperes, não segundo a visão limitada e materialista do mundo, mas segundo a tua vontade perfeita e abundante, uma prosperidade que, em primeiro lugar, é espiritual. Pois o profeta Jeremias, ao escrever ao povo no cativeiro, disse:
Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E este fim esperado é uma vida plena em ti. Portanto, prospera a nossa vida de oração, que ela seja constante, fervorosa e eficaz, como a de um justo, que muito pode em seus efeitos. Prospera a nossa leitura e meditação na tua palavra, que ela seja uma luz para os nossos pés e uma lâmpada para os nossos caminhos, iluminando cada decisão, cada pensamento, cada ação. Prospera a nossa fé, que ela cresça e se fortaleça, não vacilando nas tempestades, mas permanecendo firme como a rocha. Prospera a nossa esperança, que ela seja uma âncora da alma, segura e firme, que penetra até ao interior do véu. Prospera o nosso amor, primeiro por ti, de todo o coração, alma, entendimento e forças, e depois pelo próximo como a nós mesmos, que este amor seja prático, sacrificial e transformador. Prospera a nossa comunhão com os irmãos, para que não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes nos admoestemos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, e em seguida, ó Pai, nós te pedimos pela prosperidade material, não como um fim em si mesma, mas como um meio para glorificar o teu nome, abençoar os outros e viver uma vida digna e tranquila, pois tu mesmo, no Salmo 35, versículo 27, dizes: cantem e alegrem-se os que têm prazer na minha justiça, e digam continuamente: seja louvado o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. E o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, afirma: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Portanto, Pai de bondade, nós te suplicamos que abras as janelas dos céus e derrames sobre nós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolhê-la, como prometeste em Malaquias, que a bênção nos alcance e nos sobrevenha, que sejamos cabeça e não cauda, emprestando e não tomando emprestado, que as nossas fontes de renda sejam abençoadas. Seja o trabalho assalariado, o empreendedorismo, o comércio, o investimento, a arte ou qualquer outro meio lícito de sustento, que as portas de oportunidade se abram diante de nós, portas que nenhum homem pode fechar, que sejamos guiados pelo teu Espírito para decisões sábias e lucrativas em nossos negócios e profissões, que a criatividade e a inovação fluam em nossas mentes, permitindo-nos encontrar soluções e criar valor onde outros veem apenas problemas. Que a nossa produtividade aumente, que o nosso trabalho seja excelente e reconhecido, que sejamos promotores de paz e de justiça nos nossos ambientes laborais, que as nossas finanças sejam organizadas e administradas com sabedoria e integridade, longe de dívidas opressoras e de gastos impulsivos, que sejamos bons mordomos dos recursos que tu nos confias, honrando-te com os dízimos e com as ofertas, sustentando a tua obra, ajudando os necessitados, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, e provendo com alegria e generosidade para as nossas famílias, que as nossas casas sejam lugares de refúgio e de paz, abençoadas em sua estrutura e na atmosfera que nela se respira, que os nossos veículos nos transportem em segurança, que a nossa comida seja farta e nutritiva, que as nossas vestes sejam dignas, que não nos falte o necessário, mas que também possamos desfrutar com coração grato e sem culpa dos bons dons que tu nos dás para richly desfrutarmos, como está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, e que toda esta prosperidade material nunca, jamais se torne um ídolo em nossos
Corações, nem um motivo de orgulho ou de autossuficiência, mas que sempre nos lembremos de que tudo vem de ti, é por ti e para ti, e que a verdadeira vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E assim, com a saúde e a prosperidade sendo derramadas em nossas vidas, nós chegamos ao terceiro e talvez mais sensível e profundo dos nossos pedidos neste primeiro dia de novembro. Um pedido que brota do mais íntimo do nosso ser, do instinto mais puro que tu plantaste em nós. O cuidado, a proteção, a orientação e a bênção para os nossos filhos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens ou já adultos, pois os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como diz o Salmo 127. E como tal, ó Pai, nós os consagramos a Ti neste dia, colocando-os simbolicamente sobre o altar, assim como Ana fez com Samuel, confiando que tu, que os conheces desde o ventre, que formaste cada um dos seus membros, que contaste os fios dos seus cabelos, que tens um plano e um propósito para cada um deles, um plano de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Tu os guardarás, guiarás e abençoarás, de uma maneira que nós, meros pais humanos, limitados e falhos, jamais poderíamos fazer. Portanto, primeiramente, pedimos pela sua saúde física, que eles cresçam fortes e saudáveis, livres de doenças crônicas, de acidentes graves e de quaisquer males que possam impedi-los de desenvolver todo o seu potencial, que o seu desenvolvimento, desde os primeiros passos e balbucios até a fase adulta, seja harmonioso e completo, que os seus sistemas imunológicos sejam robustos, capazes de combater vírus, bactérias e qualquer agente patogênico, que a sua alimentação seja a adequada para o seu crescimento, que o seu sono seja pacífico e restaurador, que a sua atividade física seja prazerosa e saudável, protegendo-os do sedentarismo e dos seus malefícios, e, acima de tudo, pedimos pela sua saúde espiritual e emocional, pois esta é a base para uma vida verdadeiramente bem-sucedida. Nós te rogamos, Pai Celestial, que envolvas os nossos filhos com uma couraça de proteção espiritual contra as investidas do maligno, contra as influências negativas do mundo, contra as más companhias, contra as ideologias contrárias à tua palavra, contra os vícios que destroem a mente e o corpo, contra a pornografia que corrompe a pureza, contra a violência que endurece o coração, contra o bullying que fere a alma, contra a depressão que rouba a alegria e contra a ansiedade que paralisa o futuro. Que o teu Espírito Santo trabalhe nos seus corações, desde tenra idade, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, e atraindo-os suavemente para os braços do Salvador Jesus Cristo, que eles tenham um encontro real e transformador com Ele. Não uma fé herdada ou imposta, mas uma fé própria, viva, dinâmica e perseverante, que eles aprendam a orar, a ler a tua palavra e a ouvir a tua voz, que desenvolvam um caráter segundo o fruto do Espírito, que sejam jovens e depois adultos íntegros, honestos, compassivos, corajosos e tementes a Deus, que a sua identidade seja firmemente alicerçada em Cristo e não nas opiniões alheias, nas redes sociais ou nos padrões efêmeros deste mundo, que eles saibam que são amados incondicionalmente por ti e por nós, seus pais, e que este amor lhes dê a segurança necessária para enfrentar os desafios da vida. Nós te pedimos também pela sua educação, que tu lhes dês mentes ávidas pelo conhecimento, capacidade de concentração, disciplina para estudar e sabedoria para aplicar o que aprendem. Que eles sejam bons exemplos nas escolas e universidades, influenciando positivamente os seus colegas e professores, que sejam guardados da preguiça, da procrastinação e da desonestidade acadêmica,
que encontramos mentores e amigos que os inspirem e os corrijam quando necessário. E quanto ao seu futuro, ó Senhor, nós te suplicamos que os guides para as vocações e profissões para as quais tu os designes, que as suas habilidades e talentos únicos sejam descobertos, desenvolvidos e usados para a tua glória e para o bem da humanidade. Que os seus caminhos profissionais sejam prósperos e significativos, que eles encontrem trabalho que não apenas lhes dê sustento, mas também realização e a oportunidade de serem sal e luz no mercado. Que as suas relações interpessoais sejam saudáveis, que eles construam amizades verdadeiras e duradouras com pessoas que os edifiquem e os aproximem de ti. E no devido tempo, se for da tua vontade, que tu prepares para eles um cônjuge temente a Deus, uma companhia fiel e amorosa, com quem possam construir uma família segundo os teus princípios, um lar onde o teu nome seja honrado e o teu amor seja o alicerce. E durante todo este processo de crescimento, nós, como pais, clamamos por sabedoria, paciência, discernimento e muito, muito amor. Pois a tarefa de criar filhos nos dias de hoje é complexa e desafiadora. Ensina-nos, Pai, a equilibrar amor e disciplina, autoridade e diálogo, proteção e liberdade. Que sejamos os principais exemplos de Cristo para os nossos filhos, que as nossas vidas reflitam a fé que professamos, que nossas casas sejam um ambiente onde o perdão é praticado, a graça é abundante e a paz reina. Que nós saibamos orar por eles sem cessar, intercedendo por cada aspecto das suas vidas, cobrindo-os com o sangue precioso de Jesus e declarando as tuas promessas sobre eles, e que no final da nossa jornada possamos ver os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, andando na verdade, servindo ao Senhor e frutificando em todas as boas obras. Esta é a nossa herança mais preciosa, a nossa coroa de alegria, e por tudo isto, por esta tríade de bênçãos, saúde, prosperidade e cuidado com os filhos, que desejamos para este mês de novembro e para todos os dias das nossas vidas, nós te damos graças antecipadamente, pois a tua palavra nos ensina a orar com ações de graças e nós cremos, com uma fé inabalável, que estás a ouvir esta oração, que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, e que, pela tua infinita misericórdia e pelo sacrifício perfeito de Jesus, que nos deu acesso direto a ti, estas petições são atendidas. E assim, com corações cheios de expectativa e de louvor, nós encerramos esta longa, mas sincera oração no nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E que esta bênção não se restrinja apenas a nós, mas transborde para as nossas famílias, os nossos amigos, a nossa igreja, a nossa nação e o mundo inteiro, para que o teu nome seja glorificado de geração em geração, agora e para sempre. Amém e amém.